Vai lá. Bom, então, assim, a Silvia, assim, me intimou, né, porque eu estava muito ausente, para fazer aí, pelo menos, a leitura de algum capítulo do livro. Eu já tinha lido alguns, acompanhei aqui poucas vezes nesse ano, porque eu comecei a trabalhar bem no horário da reunião. E aí eu achei um capítulo super interessante, falando da adaptação de peças do Ibsen no cinema mudo, por volta de 1910. E aí li e vou falar um pouquinho dele. E, assim, eu não sei se deu para alguém ler junto. A Silvia até falou, Gisele, manda logo para as pessoas darem tempo de ler. Se alguém assim... Ela falou, só a múmia, manda logo. Ô, Silvia, eu tô mais para zumbi, viu, ultimamente. Com zumbi total, acordada de noite para dar conta de fazer tudo. Então, se alguém leu e for comentar, e comenta no final, assim, da apresentação, porque aí dá tempo de eu, né, apresentar todos os pontos que ela levantou. E aí a gente discutir, se eu precisar ir embora, fica aí aberta a discussão, tá? Eu preparei uns slides, porque eu gosto de me guiar pelos slides, e assim, eu tentei pegar o máximo possível, mas talvez faltem algumas informações que podem ser completadas depois. Gente, o background aqui é minha nova realidade de estudos de adaptação, né? Que eu até estava falando para o John, que é adaptação para a primeira infância e ensino fundamental. Então, eu estou aqui com a cenografia da escola e com drama, the drama itself behind. Dá para todo mundo ver? Dá sim, dá. Tá lindo. E obrigada, Gi, por ter aceitado o convite, viu? O pessoal gosta de você falando. Obrigada. E eu gosto de ouvir também quando eu posso todo mundo. Acho que a gente vai se completando. Bom, então, Erich Fredwald, eu não sei se eu li certo, o nome é sempre difícil de ler, né? E escreveu falando aí de alguns filmes, né, do Ibsen, entre 1910 e 1917. Então, bom, estamos apresentando... Vou falar um pouco desse capítulo, que eu achei muito interessante essa análise, apesar de ser lá atrás, back in the past, bem, né? Parece que está tão longe da gente, mas revisitando a história, está logo ali, né? Ela pesquisou, então, essa adaptação de 4 obras dele no contexto do cinema estadunidense de 1910 até o início de 1920. Se eu não me engano, a última obra foi em 1916. Foram 4 obras que ela conseguiu encontrar e que ela diz que são encontradas até hoje. Eu só encontrei Ghosts. As outras eu não encontrei. Eu encontrei em Peer Gynt, que aqui são as obras. Ela analisa Os Pilares da Sociedade, Peer Gynt, Espectros, e uma outra obra dos Pilares da Sociedade que foi produzida em 1916. Então, uma de 1911 e uma de 1916. Eu só encontrei Ghosts na íntegra no YouTube, que eu vou até colocar uma ceninha aqui para vocês verem. As outras eu não achei. Achei uma versão do Cinema Mundo de Peer Gynt de 1941, super bacana, que até lança um ator bem famoso na época de ouro do cinema de Hollywood. E, bem, assim, eu não assisti tudo, mas eu achei interessante, achei bem bacana, assim. Apesar de que as críticas que ela coloca aqui também podem ser colocadas lá, como a mudança total, né, do script, do texto-fonte. Uma grande crítica que a gente vê aqui, principalmente em todos eles, eu acredito, que eles falam que o Ibsen é um autor para ser mais aprofundado, né, que fala do realismo psicológico. E no cinema, eles vão por uma outra vertente, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Ela fala um pouco, né, na verdade, aqui, então eu escrevi, que ela fala do contexto, que as adaptações elas são colocadas apresentando um contexto histórico
ela apresenta quais estratégias estilísticas e narrativas de espaço e de performance são usadas nessas obras, nessas adaptações, e fala de assim, conceitos morais e éticos na época que foram fundamentais, eu acredito, para contextualizar essas adaptações. Por que eu estava falando, né, que fica um pouco... Eu estava falando, não, que eles falaram no artigo, né, não só o autor, mas também outras pessoas que eles citaram, que não aprofunda a obra, né? Porque o Ibsen é conhecido como um autor do realismo, entrando aí no teatro moderno, né, no teatro de ideias, que a gente chama, e as suas obras tratam, assim, deep mesmo dessas relações psíquicas, né? Chamado aí o drama psicológico. E realmente, assistindo, a gente vê que se perde. Não tem, né? Até hoje a gente tem essa discussão, né, na adaptação. Imagina no cinema de 1910, que você tinha que colocar uma frase que a pessoa conseguisse ler, e a imagem. É bem complexo, não tem como não ter essa perda, eu acredito. Eu vou falar bastante sobre o que ele pontua no artigo, porque o meu conhecimento de Ibsen também, ele é pouco. Eu estudei Ibsen quando eu estava na faculdade, vimos um pouco de Casa de Bonecas, aí depois eu já fui para um realismo moderno, assim, brasileiro, thriller, fui estudar Marcos Barbosa, e depois fui estudar Teatro do Pânico, e aí eu fui mais nessa vertente. O que eu sei de Ibsen foi Casa de Bonecas, que eu li, e as peças... Eu estudei uma peça para o meu mestrado, que o Grupo Tapa, ele traduziu O Inimigo do Povo. Ele fez todo um processo de tradução muito bacana da peça. Então, eu pude acompanhar, conversando com eles, pesquisando também, e aí eu vi como foi todo o processo de tradução. A peça foi um super sucesso, ficou em cartaz em vários teatros, viajou, faz tempo, foi em 1988. O Tapa estava começando assim a despontar, pegando atores famosos, colocando no seu elenco, fazendo um super trabalho bacana de realismo. Então, que eu conheci isso... Tem um nome que não dá nem para falar de diretor agora, ele é abolido da classe artística, o R.A.L.V.I.N., se eu não me engano, esse nome a gente não fala, porque tem que abolir, mas ele fez uma peça também, ele fez Espectros, e eu não assisti, mas eu ouvi falar muito bem, o elenco era maravilhoso. É a vida, né? Anyway, bom... Não, depois você vai ter que contar, porque tem que abolir o nome, deletar o cara do mundo, não entendi. A gente não é do teatro, a gente não sabe. Então, o Roberto Alvim, ele foi convidado para ser ministro da Cultura. E aí, em 2020, ele apresentou um vídeo, gente, vergonha alheia. Apresentou um vídeo citando uma fala, né, parafraseando uma frase do ministro do Hitler, ministro das Comunicações do Hitler. Lembrei. Entendi, mas não entendi o que esse cara tem a ver com isso. Ele fez, com o Alvim, ele fez uma peça, ele dirigiu uma peça do Ibsen. Entendi. Não, desculpa. Eu achei que ele tinha feito alguma coisa ruim, traduzido mal uma peça, por isso vocês odiavam ele. Não estava me ligando. É maior a coisa, assim, né? Você lembrou do vídeo? É ridículo. Ele fez uma cena. Eu sei que você está falando. Eu estava achando que era outra pessoa. Tá, continua. Nossa, eu até acho que tirei. Peraí, fala para mim, que eu não estou sabendo. Explica. Em 2020, se eu não me engano, porque eu estava meio também ausente, eu fiquei sabendo e depois fui lá assistir. Ele foi convidado para ser ministro da Cultura e fez um lançamento de um pacote de ações do governo para ajudar os artistas. E ele fez um pronunciamento
colocando, acho que Wagner para tocar, que era a música predileta do Hitler, e usou, assim, no discurso dele, parafraseou um ministro de Hitler, eu não me lembro a frase. Goebbels, e ele parafraseou. Toda a estética também, toda a estética do filme, Julieta, era uma coisa, assim, horrorosa. Ele com uma coisa, assim, do lado. A música não é de Wagner. Como? A música que o Hitler gostava era Wagner. Era Wagner mesmo, né? Então, eu falei Wagner, não falei? Falou Bach. Falei Bach? Falou Wagner, eu ouvi Wagner. Bom, anyways, ele colocou no fundo e, gente, é horrível, foi horrível. É um teatro, ele fez uma cena de teatro e eu não sei onde ele queria chegar, porque até os amigos dele falaram, gente, tá louco, o cara pirou mesmo. Então, porque ele fez uma peça que eu não assisti, mas foi muito bem falada, ficou em cartaz no Sesc, só com atores maravilhosos. Fez Espectros, Ghost. Então, por isso que eu tô falando que é uma das únicas peças também que eu conheço, que eu vi um pouco mais, né? Entendi o contexto quando eu estava lendo, eu resgatei, porque eu conhecia, e do Alvin, que eu até citei ele, que ele é um cara super inteligente, fala coisas muito bacanas. Até o Augusto está aqui para falar também, se ele quiser depois, sobre ele. E eu tirei ele da minha dissertação, porque se eu não me engano, eu tirei mesmo, porque eu falei, não, ele não merece ser citado. Então é isso. Bom, Os Pilares da Sociedade, The Pillars of Society. Eu não conhecia essa peça. Um drama psicológico que foi publicado em 1977 e representa pela primeira vez, e foi representada só em 14 de novembro, mas não foi nesse ano, se eu não me engano, tá? Eu não coloquei o ano, mas acho que não foi nesse ano, não. Ah, foi sim, no mesmo ano, essa foi no mesmo ano. Nesse Odense Theater, lá na Dinamarca. E é a primeira peça realista do Ibsen, marcando o fim aí de um período romântico. Vocês querem que eu fale um pouquinho? Eu vou falar assim, por cima do que acontece na peça. Contextualiza, isso. Bom, a gente tem... então, assim, o Ibsen fala do drama burguês, e aqui a gente tem o Bernick, que é um homem que fez a sua riqueza, ele construiu a sua riqueza matando pessoas, abusando de funcionários, fazendo coisas horríveis. E tudo era camuflado, ninguém sabia. Aí, assim, depois do decorrer da peça, ele resolve falar para um capataz dele que ele ia lançar um barco e que não tinha condições de sair. Ele ficou muito rico com estaleiros. E aí ele resolveu colocar um barco para navegar que não podia, ele não tinha condições. Ele falou, não, vai lá e faz esse barco navegar, mesmo sem ter condições. Meio que sabendo que o barco ia afundar. E aí a pessoa responsável, duas pessoas eu acredito que sabiam disso, pôs o barco para navegar, mas na hora essa pessoa fugiu com uma pessoa, e o filho dele, do Bernick, foi no barco. E aí ele estava tem um momento assim, se caminhando para o momento final da peça, um resumão mesmo. Ele estava sendo homenageado na cidade e tal, e aí esse capataz se arrepende do que fez e conta tudo. E aí eles conseguem, somehow, que eu não me lembro agora, resgatar o filho dele que estava lá. E aí, quando o filho é salvo, ele se arrepende de tudo que ele fez e fala para todos lá na praça que ele está arrependido e conta tudo que ele fez. Enfim, e aí tem toda essa cena psicológica, de arrependimento do personagem. E, se eu não me engano, a mulher acaba desculpando ele, a esposa dele também, de tudo que ele fez. E aí eu não me lembro exatamente o final, mas eu acho que o final acontece assim, no resumo do resumo. Peer Gynt, super famosa, né, a peça. Não me lembro de ter visto no Brasil, mas eu me lembro de já ter falado muito sobre ela.
E é uma peça em 5 atos, escrita em versos, e foi publicada em novembro de 67, em Copenhague, na Dinamarca. A primeira representação dessa que aconteceu só 10 anos após ser publicada, eu estava confundindo a primeira com essa, na Noruega, em fevereiro de 1876. E foi musicada por... eu não sei, quem vai ler para mim? Edward Grieg? Vai, John. Eu conheço essa peça musicada do Grieg. Grieg. Edward Grieg. Grieg, ela falou que chama. Fala. Mas eu nunca vi a peça, eu só vi a apresentação musical. Ai, que legal. Então, bom, você conhece o enredo, então. Julieta, conhece? Não, mais ou menos. Bom, isso o quê? O enredo da peça. Olha, faz muitos anos, isso provavelmente é mais de 50 anos atrás. Bom, vamos lá. Mas fez parte da minha adolescência, da minha juventude. Quando eu falo 50 anos, eu já tinha 30. Quando eu falo 60, eu já tinha 20. Ai, Julieta, eu adoro você. Bom, então vamos resgatar. Então, Peer Gynt, ele mostra a história de um jovem da adolescência até a velhice dele. Um jovem descabeçado, que fez o que quis, tratou as mulheres como quis, viajou para onde quis, trabalhou como quis, fez o que quis das pessoas, teve uma vida assim... do jeito que ele quis, saiu cedo do seu lugar, deixou uma mulher que ele amava e viajou pelo mundo, viveu várias experiências e no fim da vida volta arrependido de ter feito tanta cagada e pensa, nossa, eu nunca deveria ter saído daqui, aqui é o meu lugar. E aí volta atrás da amada dele, mas ele percebe que não consegue mais resgatar tudo aquilo. É uma peça bem psicológica, ela é bem caracterizada dentro do drama das ideias. E essa versão aí do cinema mudo que eu assisti, que eu falei para vocês, de 41, eu achei ok, assim, bem naturalista, sabe? Já achei bem naturalista. Eu acho que no teatro deve ser maravilhoso assistir. E a outra peça que a gente vai... Opa, pulou aqui. Falei Peer Gynt? Não falei de Ghost? Cadê Ghost? Espera aí, gente, que está demorando para passar aqui. Acho que está pulando o slide. Ghosts, que aqui foi traduzido como espectros, foi traduzido como fantasmas, não sei mais o que, de tradução. Tem muitas críticas sobre a tradução do tema, eu acredito, desse título, porque parece que esse termo não quer dizer só ghosts, pelo que eu entendi, mas ela não fala sobre isso, ele não fala sobre isso no artigo. Mas Ghosts, ou Espectros, foi escrita e publicada em 1881 e causou vários protestos sobre acusações de pregar o amor livre e violar tabus, e muitos exemplares do livro foram devolvidos ao editor. E a primeira edição do livro foi realizada por essa aqui, que eu não sei dizer o nome, porque... em Copenhague, em 13 de dezembro de 1881, e uma edição de 10.000 exemplares. Bom, nessa peça, ele realmente faz assim, uma crítica muito feroz à sociedade da época. Nele tem uma viúva que ela revela na peça a um pastor e no filme a um doutor que o casamento dela não tinha como ir para frente porque ela era muito traída e ela não queria mais ficar com esse marido. Eu não entendi direito se era o prestes a casar ou se ela já estava casada, mas ela não queria mais ficar com ele. Aí o pastor na peça original e o marido e o médico no filme
fala, não, fica com seu marido, você vai conseguir resgatá-lo, e etc. E aí ela fica com o marido. Mas o marido realmente, ele assim, abusou muito. Ele abusou tanto que ele passou sífilis hereditária para o filho. E aí o filho ficou muito doente psicologicamente, né? A sífilis afetou muito ele. Bom, mas antes de chegar nesse ponto, a mãe pega e manda o filho para longe da família, para o filho não se inspirar no comportamento do pai. Mesmo porque, olha, ele tinha tido uma filha com a empregada e ela não queria que ele visse isso. Mas aí a peça vai rolando, ele acaba se aproximando da filha da empregada. E aí vai rolando os acontecimentos. E, enfim, ele vai casar com a filha da empregada, que sem saber que é meia-irmã. E aí o doutor fica sabendo, aí tem uma cena que o doutor vai e impede o casamento e consegue impedir o casamento. No meio de tudo isso, ela está fazendo... Quando ela descobre que o filho tem essa doença e o filho vai pirando, ela estava fazendo um orfanato em homenagem, acho que ao marido, com nome, em homenagem ao marido, acaba não dando certo, ele pega fogo e tem todo um dramalhão no meio. E aí, por fim, o filho está tão ruim, que ela vai precisar decidir se ela vai praticar eutanásia no filho ou não. Mas isso na peça não revela. E eu não entendi se no filme revela ou não. Na verdade, eu não assisti essa cena final. Nossa, Gi, mas isso daí tem certeza que foi escrito por uma pessoa lá desse lugar? Porque parece novela mexicana, pelo amor de Deus. Foi escrito por Ibsen, Ghosts. Então, aí... Tem que pensar que naquele tempo a sífilis não era como hoje, que você toma... Não, mas não é pela sífilis, é pela tortuosidade da história. Essa história que vai casar com a irmã, entendeu? Mas tudo isso é para criar trama. Mas se você pensar no realismo, ele está colocando uma história dentro de uma situação real, que é a sífilis da época, que era transmitida através da relação sexual e que deixava filhos com problemas mentais muito sérios. Sim, concordo. E o Ibsen, bom, isso que a Julieta falou, e muito mais, e muitos outros casos de tortura psicológica e de saúde gerados pelo excesso do vício, né? Pelo machismo, pelos hábitos machistas mesmo, né? De achar que poderiam ter todas as mulheres, é revelado e essas questões são reveladas na narrativa do Ibsen e de forma bastante profunda, psicológica, com textos bem profundos. Claro que eu fiz um resumo do resumo do resumo. Olha, quem sou eu, né, para fazer alguma crítica aqui sobre o texto dele, apresentando dessa forma. Eu fiz assim, só para a gente entender o contexto e o que esse contexto, o que foi modificado dentro dessa narrativa para o cinema. Até uma crítica é que, como essa brevíssima explanação não mostra, é que há sempre uma discussão psicológica profunda e com crítica social nas peças. E isso não pode ser revelado no cinema, porque aí o cinema ficava mais pelas imagens. E preservava sempre, parecia o que está para além da tela, né? O que não cabe na tela. Quando, no teatro, ele dava isso pelos diálogos, pelas citações de passados, aí o cinema vai lá e revela com as imagens. Entende? Então, isso é uma crítica também. Aí fica aqui o convite para quem quiser também ler a peça. Ô, Gisele, se você que tem mestrado acha que não pode fazer uma crítica,
O pessoal que está aqui, que ainda não se formou, vai ficar até constrangido. Imagina, claro que a gente pode fazer crítica, sabe? O cara fez escrever uma coisa, você é uma pessoa que, sabe, defendeu um mestrado falando sobre teatro, adaptação, como não? Claro que você pode. A tradução, a gente está aqui para conversar, para fazer crítica e, sabe, aprender com isso e, de repente, a gente tem uma coisa aqui que a gente acha meio estranho, não concorda, claro que a gente vai falar. Vamos lá. Então, mas eu não sou uma estudiosa, não me aprofundei em Ibsen, então eu não tenho como falar, entendeu? De questões narrativas dele, da escrita dele, eu não tenho como fazer nenhuma crítica, de verdade. Não, imagina a gente que não é, eu pelo menos não sou nem da área de teatro, entendeu? Mas a gente às vezes vê uma lógica. Mas, por exemplo, pode ter uma crítica sobre alguma coisa que a gente não conhece muito, mas que você, né? Tudo bem, eu respeito o que você pensa, vai lá. E, por exemplo, Casa de Bonecas, né? Que é uma das peças mais conhecidas do Ibsen, uma super crítica social. Revela o feminismo, né? Mostra a mulher tentando ser protagonista e não conseguindo, né? Porque o machismo avassalador do começo do século XX acaba com ela e ela assim, o comecinho das mulheres tentando, sabe? E é muito lindo de ver essa construção na peça. Eu assisti Casa de Bonecas, como eu falei, foi uma das únicas peças que eu pude trabalhar um pouco. Então essa é a minha relação com ele. Então eu gostei muito do que eu vi, mas as outras peças eu não conheço, mas tiveram várias críticas. Sim, no período. Gente, tá muito barulho aqui? Vocês querem que eu mude de lugar? A gente está te ouvindo, eu pelo menos estou te ouvindo. Bom, aí ela vai dividir ele vai dividir em 3 momentos o artigo. Vai contextualizar historicamente. Então, ele diz que o Ibsen é percebido como um representante de uma estética que deve ser evitada no cinema, bem como um conjunto de temas sociais pertencentes a um passado distante, né? Uma das coisas que é pontuada, que é percebida quando ele estuda essa adaptação. As suas peças são amplamente entendidas como um modelo de antítese da suposta especificidade de um meio do cinema, que eles até usam esse termo, ibsenesque. Eu nunca usei esse termo. Na verdade, é um epíteto recorrente que usava-se na época, né, nesse período, para falar principalmente que ele representava uma atmosfera social deprimente. E as pessoas não queriam falar disso. Então, ele foi muito criticado por escrever sobre isso. Mas aí ele comenta no artigo que tinham 2 vertentes, né? A vertente que queria trazer o público do teatro para o cinema, que queria atrair, e aí já queria se sair no cinema mudo daquele cinema de pantomima, e que entrar num cinema de narrativa, que foi um segundo movimento do cinema mudo. Né? Saindo desse primeiro momento de pantomima, entrando numa narrativa que a pessoa fica mais presa a ela. Então, autores como Ibsen foram procurados justamente porque tinham essa narrativa interessante. E aí, temas que causavam choque eram interessantes. Muita gente queria ver esses temas, né? E ainda num meio, né, que era novo. Então, quem estava produzindo cinema, é até uma crítica aqui que ele faz no artigo, quem estava produzindo o cinema foi muito mais atrás das peças de Ibsen, porque queria que o cinema, todo mundo visse cinema, do que realmente para discutir as questões psicológicas das peças. Resumindo isso. E aí ele vai falar também das estratégicas estilísticas e as narrativas específicas desses 4 filmes, levando em consideração o passado, a narrativa e a performance. Aí, assim, eu falei um pouco disso agora há pouco. As adaptações foram criticadas porque revela o espaço cênico, que às vezes não era a intenção do autor. Então, por exemplo, numa das peças, ele tem uma discussão das personagens,
os burgueses, né, são peças burguesas, falam sempre do jardim, que está acontecendo lá fora no jardim. Sempre cita-se o jardim, mas o Ibsen nunca mostrou o jardim na peça. Por quê? Ele quer falar sobre os valores burgueses. Eu preciso ter um jardim, mesmo que eu não use. Mesmo que eu não vá nunca. Mas eu preciso ter. Já no filme, mostra-se o jardim. Apresenta-se a amplitude do jardim. A pessoa no jardim. Então, a crítica se perde. Né? Bom, mas eles não conseguem... Bom, depois a gente conversa. Vai, continua. E aí também ela comenta que o cinema, ele renega os limites da interpretação dos atores. Então, ele até cita que, na época, tinham comentários assim no backstage falando como que vai fazer essa cena, como que o cinema vai reproduzir isso, essa intensidade cênica, essa interpretação, não tem como, né? Até hoje a gente fala isso, vamos combinar, né? Quem é ator de teatro, a gente sempre fala isso. Isso se perdeu no cinema. Não tem como fazer isso no cinema. Sempre a gente comenta. Então, assim, naquela época se falava muito. Os atores do teatro iam para o cinema e eles mesmos falavam isso. E aí tem um outro comentário que ele faz, é que os atores ainda usavam a câmera como uma quarta parede, falando para ela. Então, assim, no teatro, né, a gente... fecha a quarta parede, né, falando de frente para o público, com o público vendo, mas a gente não está falando para ele, né, mas a gente está num frontal, né, a gente tem que estar sempre num posicionamento que o público nos veja bem. E eles mantiveram isso. Então, eu até vi, assim, no artigo, depois vocês podem olhar, tem umas fotos, assim, do ator fazendo a câmera de quarta parede. É engraçado, né, mas... Enfim, tudo passa por uma adaptação mesmo, né, de meio, de como usar o meio, né, hoje os atores dominam aí a conversa, né, fingir que eu não consigo muito fazer isso, fingir que a câmera não existe. Hoje, a Julieta quer fazer uma pergunta. Faça, Julieta. Eu queria comentar que tudo isso que você está falando tem uma coisa importante, era cinema mudo ainda. Quer dizer, com tudo isso, como é que você passa uma mensagem tão complexa sem poder nem falar? Só com expressão. Exatamente, é verdade. Palavras. Por isso que os atores faziam uma crítica tão feroz atrás do palco, né? Eles falavam, imagina, como que a gente vai conseguir fazer um cinema? Porque naquela época a pessoa nem imaginava que o cinema viria a ser, né? Nem sonhava que o cinema viria a ser. Então, para eles, assim, seria impossível mesmo. E aí eles criticavam muito, não dá, era péssima qualidade. Deveriam agora fazer esse filme, porque com todos os recursos que nós temos hoje, esses filmes ficariam fantásticos. Mas tem alguns. Casa de Boneca tem várias versões. É verdade. Mas ele comenta no artigo que o Ibsen é bem pouco produzido em Hollywood. Enfim, aí tem um outro ponto que ela aborda, que ele fala, que não sei porque eu estou chamando ele de... Eu lendo o artigo, parecia que era uma mulher que estava escrevendo, gente. Há uma crítica também, que a reprodução da narrativa, uma análise, na verdade, né? Que alguns criticam, outros comentam, que a reprodução da narrativa, há uma reprodução da narrativa por meio de cenas. Então, na peça, narra-se algo que aconteceu, né, como aconteceu, e aí isso é resgatado no filme com uma cena, mostrando a imagem de algo que não está na peça, né? Inclui-se. Algo que às vezes era só mencionado lá no texto-fonte, na peça. E tem toda a cena. E aí... os pensamentos são mostrados como, tipo, ele aquela coisa que a pessoa lembra e volta aquela cena, é isso? Isso mesmo. Exatamente. Como tem até hoje em dia, né? Sim. E é engraçado, né?
Assim, há uma diferença gritante, né, entre a peça e o filme. Tem Ghost, se eu não me engano, que só aparece uma fala do texto fonte, que é a fala final. Se eu não me engano, em Ghost e Peer Gynt também. E mesmo assim, para legitimar que o filme era daquele autor, que era o autor que tinha uma relevância na época, muitas vezes colocava-se a foto do autor assim, no início do filme, como que assim, ele está legitimando aquela adaptação, sabe? Eu adorei aquele que era a costureira era de lá, a costureira era do... Como é que é? A custom designer era de origem, da mesma origem, lembra? Tem uma lá onde eles falam disso, que é muito engraçado, assim, tipo, um detalhe da produção. A costureira era norueguesa, sabe aquela coisa? Você está falando no filme? Na adaptação? Num dos filmes, o cara conta que dos argumentos que eles usavam para validar o filme era dizer que a custom designer, entendeu? Na verdade, era uma costureira na época, era também norueguesa. Não lembro dessa parte, não. Anyways, aí ela faz uma terceira observação que vai considerar as condições estéticas e morais associadas aos filmes do Ibsen, como eu falei lá na frente, os elementos dentro dos filmes e a sua recepção e discussão na contemporaneidade da época, e ela também ele também faz um comentário hoje em dia, né, como seria. Então, fala-se que muitas adaptações foram feitas para integrar as convencionalidades da época, como o telefone, que foi utilizado para ligar dois espaços, né, em Pilares da Sociedade, por exemplo, e em Espectros, o médico do filme, que é o pastor, né, como eu disse na narrativa original, ele descobre por meio de um telegrama que o Oswald, que eu falei para vocês, que é o filho do pai que saía com várias mulheres, que passou sífilis hereditário, é o menino da sífilis, o Oswald. Ele vai casar com a minha irmã. Aí ele pega o telegrama, recebe enquanto ele está numa viagem de pesca, e aí há um momento, né, de uma aceleração da situação que é construída por meio das imagens que vão apresentando o médico saindo às pressas da pescaria, deixando a sua viagem, com cenas que mostram o casamento, até que a gente vê o médico que consegue chegar lá no casamento nos minutos finais e interromper o ato. Então, isso é uma mudança também, né? Que é revelada no filme e que há críticas, né? Ele coloca até algumas críticas que são feitas, que mudam muito, que não seria necessário, mas, enfim, é uma linguagem diferente, não tem como não mudar, né? Também tem muito Peer Gynt, eles falam também, ele fala que apresenta muito uma coisa burlesca na história, e também fala, por exemplo, que, acho que, se eu não me engano, no segundo filme, né, que ele analisa dois filmes do Peer Gynt, que no segundo, por exemplo, há uma contextualização histórica, social e cultural dos Estados Unidos. Então, eles querem vender como os Estados Unidos é maravilhoso, como as terras dos Estados Unidos são ótimas, como tem lugares incríveis para se viajar nos Estados Unidos. Então, todas as viagens do Peer Gynt são lá. Tudo pelos Estados Unidos. Tudo acontece lá. Então, é muito engraçado isso, essa adaptação, como, né, lá no começo eu falei, mais com um propósito comercial do que de revelar mesmo a obra, né? Utilizando a obra mais para isso. Eu queria mostrar aqui para vocês só... esqueci o tempo, deixa eu ver aqui. Não, mas ele é antigo, é de 1915, não tem problema, tem mais de 100 anos, gente, não tem problema. Deixa eu colocar no tempo aqui que eu quero colocar. E vou mostrar para vocês essa cena dele recebendo o telegrama. Achei. Aqui o Dr. Fishing, né, que no teatro não temos.
Parece-me ser Tati. Jacques Tati? Parece o Jacques Tati. Não sei. The Wedding Invitation. Aí ele vai ver o que é agora, né? Muito boa essa cópia, hein, Gi? Eu acho que eles transformaram em HD. Tá muito boa. Bom, era essa cena que eu queria mostrar para vocês. Esse encadeamento que foi dado. Mas aí ele vai para onde? Ele vai para essa festinha depois? Não, depois você vê aqui, ele vai explicar, né? O que vai acontecer. Porque só para. Tá, ele vai explicar em seguida. Tá, nossa Cristia. Tá, tudo bem. Tudo bem. Eu queria mostrar para vocês essa sequência, né, de cena dele vindo e indo, né? Essa contraposição assim de imagens, né? Que o teatro não conseguia e não queria reproduzir, que não era a ideia do Ibsen, né? Ao escrever o texto, né? Não estava pensando nisso, né? Que ele escreveu, né? Uma peça. Exato. Cinema fez uma outra obra, então, mas, né, as pessoas têm que criticar, né? Precisavam falar. E assim, como eu estava falando, por um lado era bom, então, né, que tivesse esse alvoroço, porque queria-se um novo público para o cinema, queria-se esse público que ia ao teatro, né? E até agora, para finalizar, ele fala um pouco disso, né? Que queria-se esse público mais elitizado. Então, era bom ter uma peça do Ibsen, mas, por outro lado, também
tinham certos temas que eles não queriam que fossem falados assim tão abertamente no cinema, bastante conflito para criar das leis e etc, para que nem tudo fosse levado ao cinema. Aí eu peguei um trechinho aqui que eu achei interessante colocar. A ambição de aumentar o status cultural do cinema e atrair públicos mais refinados durante o período de transição, né, do teatro para o cinema, é, entre outras coisas, uma resposta à ampla discussão sobre cinema e censura, a necessidade de controlar e policiar o novo meio de comunicação e o surgimento constante de diferentes leis como um método para lidar com as consequências predominantes da concepção dos cinemas serem estações de recrutamento do vício. Era para ter uma aspa só aqui, né? Mas, enfim. Bom, porque, né, principalmente Ghost, né, trazia à tona, né, esse comportamento de vício, de álcool, né? O filme mesmo começa mostrando todo mundo bêbado, dançando e curtindo. Tem Peer Gynt, ele viajando, curtindo, tem uma cena dele na praia, assim, parece que ele está, sei lá, num dos filmes na Arábia, assim, aí ele deita na praia, fica curtindo, uma cena longuíssima da mulher dançando, toda sensual. E aí isso também, né, tinha um olhar, os puristas não queriam que isso fosse para o cinema e difundisse isso, né, isso não era bem visto. Então, assim, apesar do Ibsen ser considerado um autor de alta qualidade artística, na época, ele era controverso e censurado. E foi censurado em vários países na época, né? E até com as peças, né? A Casa de Bonecas mesmo teve... Acho que não sei se foi uma versão da peça ou do cinema, que teve que mudar o final... Teve que mudar algum final que para ser mais assim correspondente ao que era aceito à sociedade. Bom, mas a gente vê isso, eu vi isso em Tênis Vidas também muito, né? E às vezes o autor acaba se vendendo essa necessidade e Ibsen também passou por um período muito difícil financeiro também, né? Depois que teve sucesso, então pode ter havido aí uma necessidade de fazer essas alterações. Todo mundo tem que viver, né? Né? E aí, uma crítica final, assim, do artigo, é que havia esse interesse limitado em explorar os aspectos das problemáticas do indivíduo dentro da sociedade. Ele não queria explorar essa ambiguidade moral e ética do indivíduo dentro da sociedade, levantar questões. Não, era uma coisa para atrair novos consumidores de cinema. Se ele era um autor visto no teatro, queremos ele no cinema. Então, essa é uma das maiores críticas. É isso, gente. Muito obrigada. Gi, obrigada. E a gente pode conversar, não sei que horas são. 3 horas, eu ainda tenho meia horinha aqui para a gente falar. Legal. Deixa eu parar de apresentar. Nossa, muito legal esse trabalho. Gente... vocês novos também, vocês querem falar alguma coisa? Pode criticar o texto, sim. Não, eu não estava falando do texto, estava falando de Ibsen. O texto a gente pode criticar. Entendi. Eu achava que você estava falando, tá. Bom, tá, e a gente pode falar alguma coisa de Ibsen que a gente pode criticar. O Ibsen virou o quê agora? Falem, acabem com o Ibsen. Ele nem é mais montado aí, ó. No Hollywood não quer nem saber de Ibsen. Fala aí, John, vai. Você colocou um monte de coisa aqui. Eu coloquei um monte de lixo também. Não, eu gosto muito de Ibsen. Eu gosto disso do drama burguês, muito tenso. Eu recomendo, uns meses atrás eu assisti a versão que eu coloquei aqui, Hedda Gabler com Ingrid Bergman, dos Redgraves, o Michael Redgrave, sim. Então, para alguém realmente que não conhece Ibsen, eu recomendo essa produção para televisão de 60, por aí. Então, para quem não conhece Ibsen, isso é bom ponto de partida. Tem tudo isso, o pessoal acha chato, tudo isso de meio clichê no artigo, tem muito disso
como chama? Scandinavian Gloom. Isso. E claro que nos últimos anos, especialmente no gênero de muita coisa no YouTube, de Scandinavian, como chama? O Scandinavian Detective. Não, os policiais escandinavos. Ah, tá. Já saiu. Entraram na moda. E isso como chama? A moça com tatuagem, como chama isso? Não me lembro, The Tattoo Girl, como chama em português? Garota tatuada? Não exatamente isso. Tem 3 livros. Tribal. Não é de tribal? Não. Os homens que não amavam as mulheres. Fala mais alto. Como chama? Como chama? De 3 livros. The Girl with the Dragon Tattoo. Em português, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. The Girl with the Dragon Tattoo. Então, ela falou os homens que não amavam as mulheres. E a Stieg Larsson, que teve muito sucesso internacional. Tipo Scandinavian Noir. Então, viram muito, muito popular. Várias séries na televisão. Sim, agora tem Netflix. um lugar no Netflix que chama assim, Scandinavian, sei lá, series, filmes, etc. Tem todo um público que adora. Minha mãe é uma. É verdade, eu assisti, tô lembrando eu assisti uma de uma Mother, muito legal. Eu gostei. Tem isso também, Wallander. Wallander, não lembro como que era. Essa, uma mãe, assim, professora, solteira, é todo um drama realista mesmo, reproduzido na série. Não, agora os escandinavos estão amando série, né? Imagina, dá para fazer aquele drama. Entra capítulo, sai capítulo. Sim, estou vendo aqui. 15 Best Scandinavian and Nordic Noir Netflix series you can't miss. Isso usa Nordic Noir, porque é por causa da literação. Interessante. Looking for the best Scandinavian TV series on Netflix, including Nordic Noir for 2022. We have you covered. Read on for our selection of 15 binge-worthy Scandinavian Netflix series to watch. Acho que todo mundo conhece binge. Antigamente binge era só para beber e comer. Agora para assistir Netflix, etc. Aí você fica assistindo um após outro, sim. Serious binge watching. Então, não sei, o artigo fala de uma época que a Escandinávia estava um pouco fora da moda e não tinha aquela esperança, aquele American Dream. Hoje em dia, na cultura popular, Netflix, etc., Escandinávia está na moda. É verdade. Korean and Scandinavia. Both. Alô? Sim, então estamos escutando, sim. Eu queria aproveitar que você ainda está aí, Gisele, para a Débora e a Carolina se apresentarem. E quem mais está aqui novo, gente? Tem mais uma pessoa, Adriane, né? A Adriane também é nova. Vocês não gostariam de se apresentar? Porque depois tem a Caroline Almeida também, que estava na última reunião e vocês dois não estavam, a Julieta também não estava, tinha gente que não estava, aquela reunião foi meio zup. Vocês não querem se apresentar, por favor? Assim, quando a Gisele foi embora para nos ela já conhece vocês. Vamos lá. Falam que vocês estudam, né? Vocês estão no mestrado, o que vocês estão querendo fazer, onde vocês estão no momento acadêmico ou não, e sei lá, o que é o interesse aqui do grupo. Vai lá, Débora. Ok. Oi, gente, boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada por me receberem no grupo. Eu sou a Débora, eu estou no mestrado, eu sou orientanda do professor Álvaro Faleiros, aqui na Letra. Eu conheço alguns de vocês da disciplina do professor John e da professora Silvia.
E eu faço parte do grupo de estudos Tradução e Relação. E a minha pesquisa é sobre um poeta do Quebec que lança em 1975 um livro no qual ele trabalha uma ideia de não tradução, mas que ele nunca mais volta a comentar. E, na verdade, eu estudo como essa palavra é uma metáfora, porque ele está querendo provocar mesmo para chamar atenção para a relação entre anglofonia e francofonia, e como a francofonia estava num contexto muito minoritário na época, para resumir, né? Então, é isso, eu faço uma pesquisa mais teórica na questão de ética da tradução, e me falta essa experiência, né, de traduzir mesmo, e o debate das mudanças que a gente vai operando no texto. E é por isso que eu estou aqui, para acompanhar debates e conversas sobre essas mudanças aí essas manipulações que fazemos. Era isso, acho. Obrigada, Débora. Como é que chama? A Adriane diz que está sem microfone, ela vai anotar aqui, mas aqui ela fala: breve biografia sobre mim. Já terminei o mestrado, estudei sobre a adaptação do conto A Queda da Casa Usher, de Edgar Allan Poe. Ela mandou, aliás, ela apresentou esse trabalho na Jota do 19, e ela mandou, tá publicado na Traditerme, estou certa, Adriane? E agora ela está tentando entrar no doutorado. Bom, depois você conta para a gente o que você está pensando em estudar no doutorado. Eu lembro desse seu trabalho, está lá na Traditerme. Gente, as Carolinas... Deixa eu falar uma coisa antes que eu saí, que eu esqueci. Sim. Nossa, voltando lá à apresentação, a Julieta começou a falar aí das peças do Ibsen que seriam legais, o John também, né? Eu comecei a lembrar de ter muitas peças bacanas dele, dá um Google que vocês vão achar maravilhosas. E aí eu falei que o Tapa tinha traduzido O Inimigo do Povo, mas ele não traduziu O Inimigo do Povo, não. Ele traduziu O Construtor, Soulness, acho que não me chama, que em 1988 que eu falei, que ele fez todo um trabalho igual que eu analisei do Tennessee Williams, que começou lá atrás, que o Tapa fez, traduzir, levar para o palco, boca do ator, traduzir, comparando, né, várias traduções. Não foi Inimigo do Povo, inclusive, eu acho que estava na Aliança Francesa. Ele está falando com Paulo Altran, o Augusto está falando. Isso, foi isso mesmo, que foi a época que eles começaram a pegar grandes atores para fazer suas peças. E o Inimigo do Povo estava na Aliança Francesa. E se eu não me engano, eu vi Inimigo do Povo antes, não sei se ele está reestreando, eu acho que era do Fernando Peixoto que eu tinha visto. Mas, enfim, estava agora na Aliança Francesa, esse ano. Então, quem quiser ver também, eu acho bacana. Não tá, Augusto? Você viu lá? Você tem visto... Aliança Francesa, você sabe se tem alguma coisa em cartaz lá? Eu vou até pesquisar aqui enquanto vocês falam, ver se eu acho. Tá. É isso, desculpa, continue as apresentações, só porque, já que ficou gravado, né, vou falar aqui, negócio errado. Foi O Construtor que eles traduziram, não foi Inimigo do Povo. Tá certo, tudo bem, então. Foi feita errata. Estamos falando assim na hora. Já que estamos falando, Gisele, minha filha foi ver Longa Viagem Noite Adentro. Disse que maravilhoso, está lindíssimo. Foi agora, semana passada. É linda mesmo. Carolina de Jesus, você pode se apresentar novamente hoje? Posso sim. Oi, boa tarde a todo mundo. Desculpe a ausência nas últimas reuniões, é porque eu peguei trabalho também bem no horário. Vida de freelancer é triste. Eu me formei ano passado aqui, inclusive também não vou estar podendo abrir a câmera, pois eu moro no interior da Bahia. Tá chovendo e tá uma oscilação aqui de internet, minha gente. Só Jesus. Eu entendo assim também. Eu tô conseguindo ouvir, mas com dificuldade, então desculpem aí qualquer problema na conexão. Eu me formei ano passado em inglês aqui, no campus da minha cidade, e esse ano eu comecei a
entrar na vida de freelancer, porque eu gosto de sofrer, aparentemente. E esse ano eu vou tentar, para o mestrado, eu defendi meu TCC sobre tradução para dublagem, porque é uma coisa que eu sempre gostei, depois viciado em desenhos animados. Aí, só que para o mestrado eu estou pensando em focar mais na tradução e adaptação de regionalismo, já que para poder enaltecer um pouco meu país, Nordeste. Nossa, muito legal, Carolina. A gente acabou de assistir a defesa da Elaine Carneiro, de doutorado, maravilhosa. A Jamile estava também, agora ela não está mais, eu não sei se ela ainda está aqui, mas a Jamile também estava muito boa, ela é professora da PUC, e, nossa, vai abrir, muita mais gente vai se interessar por tradução de legendagem. Ah, a Jamile está aqui. Então, muito bem-vinda a tua pesquisa, precisa gente estar estudando isso, é uma área que o pessoal, assim, né, aqui no Brasil ainda não está dando tanto foco, e com os streamings, isso cada vez mais. Você abre uma Netflix, tem tradução de legenda para todas as línguas, praticamente, entendeu? Os caras se dão ao luxo de ter chinês e mandarim, quer dizer. Bom, tudo bem, vamos lá. Agora a Caroline. Obrigada, Carolina. Então tá. Pode chamar de Carol, tá, gente? Caroline, só minha mãe quando ela tá brava comigo. Tá, Carol fica, então, assim eu não me confundo. Eu fiz mestrado aqui na UFSC, no programa de pós-graduação em inglês, e agora eu estou fazendo meu doutorado também no programa. Eu sou nova na área de estudos de tradução, eu decidi só no doutorado, fiz mestrado em análise do discurso. E a minha pesquisa ainda estou definindo, mas eu tenho interesse em copyright na tradução. Eu acho que eu vou usar as traduções de Senhor dos Anéis para o português, porque a gente tem 3 e uma é não autorizada. Então, eu quero olhar essa questão de copyright nas traduções, né? Também muito pertinente, viu, Caroline? Muito pertinente, muito inovador. A gente acabou de fazer um livro, né, com o Joe, e assim, uma das coisas que o pessoal falar era de copyright. E, nossa, eu estive olhando e realmente é uma coisa... E agora, né, quer dizer, toda essa história de adaptação e etc., e tradução tradutor de internet, que o pessoal traduz e joga na internet. Muito legal e muito pertinente essa tradução, essa tua ideia. E você pretende fazer isso lá na UFSC, então? Esse doutorado? Isso, eu já tô, né? Tá. Eu continuo fazendo aqui, só que eu não sou do programa de estudo de tradução, eu sou do programa de inglês, né? Pós-graduação em inglês, que só tem um professor da área de tradução, que é o meu orientador. Ah, tá. Mas rola você fazer... Tudo bem você fazer sistema? Sim, só que é isso, né? Só tem um professor, não tem muito interesse em tradução no meu programa, mas... A gente é um grupo pequeno, só 4, 5 pessoas, mas a gente tá... Eu perdi. Qual programa? Não é projeto? É PGI, pós-graduação em inglês. Porque senão está em projeto. Eu queria ir para o PGET, mas o meu professor, ele está tanto no PGET quanto no PGI, e ele me indicou o PGI, né? Eu já estava no PGI, então... Quem é? É o Lincoln Fernandes. O Lincoln, eu não sei, Sim. Não sei, não posso dizer nada, não conheço. Talvez em inglês estava faltando alunos, não sei, porque o projeto é enorme. O PGET é gigantesco, entra muita gente todo ano. Sim. A última vez que eu vi, tinha... Quanto que tinha? Tinha 80 alunos de doutorado. Nossa! Abril agora, se não me engano, são 40 vagas para mestrado e 40 para doutorado. Isso é ridículo. Aí eu fiz um cálculo uns anos atrás.
Não, foi 10 anos atrás. Aí fiz um cálculo, estava aumentando muito exponencialmente todos os anos. Meu cálculo foi o seguinte: se a taxa de crescimento fosse continuar, dentro de 10 anos, metade da população de Florianópolis estaria fazendo mestrado e doutorado no projeto. Isso. Parece que CAPES gosta desses programas enormes, assim. E duas coisas. Eu tinha um aluno, Laureano Pellegrini, que fez um mestrado dele sobre copyright. Eu não tinha certeza que o mestrado está online. Laureano Pellegrini, eu escrevo aqui. Ele trabalhou na editora de Bauru, como chama, Sagrado Coração. Então, ele tinha muito conhecimento bem prático. O mestrado dele é muito interessante. Pode escrever o nome dele, John? Sim, eu escrevo. Deixa eu ver se tem outra coisa. Não, copyright é uma área muito interessante. A abordagem vai ser aqui, parte legal. Não, você fala Lord of the Rings, claro. E nossa colega Lenita, não sei se Lenita escreveu alguma coisa, porque Lenita ganhou muito dinheiro. Sim. Mas eu lembro quando ela ganhou por causa do filme. Sim. Foi a legenda do filme usou tradução dela. Sim, exatamente isso. eu acho que tem coisas que não se tem a própria Lenita, não sei por causa do problema jurídico, não sei se ela escreveu ou podia escrever alguma coisa. Gente, a Jamile quer falar, mas a Marli está dizendo aqui que a Lenita escreveu a respeito disso. Então, Caroline, isso pode te ajudar. Escreveu sim, Silvia. Sim, eu já li. Ela tem um artigo. Já li também. Tá. A menina... vocês acham que a gente convida gente ruim para o grupo? Opa! Tudo esperta aqui. Fala aí, Jamile. Não, eu só queria... A Carol falou que era orientada do Lincoln, né? O Lincoln foi meu suplente da banca. Ele super querido e mandou até as considerações dele por e-mail depois. Mas, dependendo do ângulo que você for analisar também essa questão, você pode usar linguística de corpos. E até onde eu me lembro, o Lincoln manja de linguística de corpos. Então, sim, essa ainda está cedo na pesquisa, mas a ideia é essa, porque ele sempre faz trabalhos com corpos. Então, e aí facilita bastante, dependendo do ponto da sua análise, enfim, ajuda muito. A Elaine Carneiro, que também ela defendeu agora, que é orientanda da mesma Jamile, também é da área de linguística de corpos. Trindade, Elaine Trindade. Trindade, gente, desculpem, errata também, putz, desculpem, gente, onde ouviram Carneiro Trindade, que eu pirei, né? Ela exatamente usa linguística de corpos para analisar 18 séries brasileiras, todos os episódios, todos os capítulos de cada episódio, e ela vê isso, as mudanças, né, de algumas expressões, tipo arrasou, sei lá, coisas assim. Muito legal, muito legal. A Elaine fez, não sei se vocês conhecem, Sentiment Analysis, que é quando vertem, por exemplo, o que seria um positivo para a gente para um neutro ou negativo no inglês ou vice-versa. Eu não conhecia isso. Achei bárbaro esse Sentiment Analysis. Não conhecia. Para mim foi novidade. Eu já tinha ouvido falar, mas com outro termo. Não com esse. Você conhece isso de Sentiment Analysis? Sentiment Analysis. Não, ouvido falar. Prosódia positiva ou negativa, né? Isso mesmo, como prosódia positiva ou prosódia negativa. Quando eu dou aula, nossa, ultimamente eu tenho muito dado aula falando disso, de prosódia de positiva e negativa, né? Tanto para... O John deve viver muito isso, né, John? Mas ela usou isso, muito interessante, porque ela usou isso para dar, então, uma nota. Eu gostei, porque me lembrou muito da minha tese. Dar uma nota para as legendas
E aí ela via as legendas que tinham sido omitidas ou mudadas, qual era a nota que recebia, então, entendeu? Então, a pessoa trocava por uma coisa que era neutra. Então, em vez de falar, fiquei emputecido, a pessoa falava, oh, I'm sad, entendeu? Sei lá, uma coisa assim. Muito legal. Hoje, eu posso me despedir, gente, para eu... Gisele, por favor, muito obrigado de dar aula, conversar com a gente aqui nessa situação, no meio da tua escola, no meio da aula. Super legal meu, sempre que você quiser participar, mesmo que tiver o pessoal aí, não tem problema. Não dá para mudar para 4 horas, né? Acho que eu já tinha feito essa sentimento, tá bom, não dá, né? Não dá. Um pouco como reading, um pouco como reading between the lines. É meio isso, A Jamile pode explicar um pouco melhor, porque ela acompanhou melhor o trabalho da Elaine. Jamile, explica melhor essa sentimental analysis aí. Eu explico, mas eu vou explicar do ângulo da linguística de corpos. Parabéns, Jamile, explica aí. Eu vou ver o vídeo depois que eu gosto desse tema. Beijo, Gi. E assim, eu também nunca mexi com sentimento analysis, tá, gente? Mas até onde eu saiba, o programa consegue coletar as palavras. Você põe uma lista de palavras que a gente chama de stop words, ou enfim, são listas denominadas. E aí ele entende que aquela lista de palavras é uma lista de palavras negativa ou positiva. Você põe ele para entender isso. E aí ele faz esse mesmo contraste com a língua-alvo. E aí você consegue puxar, por exemplo, na língua de saída tem muita palavra positiva, mas na de chegada tem mais neutra. E aí você vai atrás da sentença para ver como é que ficou. A Elaine fez isso, foi o que a Silvia falou, com as legendas, e aí ela constatou de maneira bem resumida, tá? Que, de maneira geral, o inglês tende a neutralizar ou positivar o que nós não consideramos como positivo ou neutro, que para a gente é muito negativo. Mas é uma questão... a linguística de corpos em si, nesse caso, entra de modo muito facilitador, porque ela pega um arquivo gigantesco e te mostra as evidências mais fortes, e você consegue partir da sua análise dali, né? Foi o que eu fiz no meu mestrado também. A linguística de corpos filtra tudo, para você não ficar uma legenda por uma, todo o caminho. Imagina, mais de 20 episódios de cada série, sei lá, todas as legendas, batendo. É um processo bem interessante mesmo. E o programa que a Elaine usou, que agora me falhou o nome, ele é super visual, então mesmo quem não é da área da linguística ou da computação, consegue fazer e usar, porque ele é extremamente visual. Os ícones estão lá, você clica no ícone, abre a ferramenta, você escolhe, bem simples de usar, assim, é bem visual mesmo. Depois que ela publicar, eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque ajuda até em tradução, não é só questão de pesquisa. Você vai traduzir mesmo, ajuda muito. Ela vai fazer, inclusive, parece que ela na tese dela, ela ia anexar umas dicas para tradutores de legendas, uma coisa assim, né, Jamile? Tô enganada? Tô falando coisa bobagem? Na minha memória era isso mesmo. Assim, não, a tese da Elaine, assim, é um marco. Não, e foi recomendada, assim, não, ela desenvolveu uma metodologia, gente, assim, assim, não é porque a gente, né, conhece ela faz tempo, mas realmente até a banca falou, você sabe a importância do teu trabalho? Porque, ela... Bom, o que ela escreveu de metodologia é usado até hoje na HBO. Quer dizer, fala aí, Augusto. Eu faço dublagem, né? E faço pouca tradução para dublagem, mas faço dublagem. E tá tão difícil, mas tá tão difícil porque eles estão jogando tudo no Google Translator e aí chega para a gente aquelas pastas todas que eles... não tem nenhuma revisão, não tem nada, porque a dublagem, tanto a legendagem quanto a dublagem, a legendagem precisa caber na tela. E a dublagem tem que caber na boca, tem que caber naquele tempo que o ator... Na boca do ator. Na história da boca do ator. Ontem eu dublei um filme alemão impressionante. O alemão fala mais que a gente. Parece que eles têm mais sílabas que a gente. Então, você vem falando devagar... Não, eles têm mais sílabas que a gente. Mesmo você falando devagar, ele termina antes. Aí você coloca palavras. Depois parece que eles fazem o contrário. Eles falam mais rápido que a gente. E aí você fala devagar, e aí falta a palavra. Ou seja, mas esses materiais são muito bons porque virou um Deus nos acuda. Jogam dentro do Google Translator, chega para o estúdio de gravação, de dublagem, e aí vai passando erros, e vai saindo cada coisa horrorosa.
É que as pessoas... Acho que a maioria aqui não assiste as coisas, não assiste filmes, não assiste nada, ou não assiste... em geral, não assiste legendado. Se você assistir legendado, você vai ver cada coisa horrorosa, como, por exemplo, tem uma festa. Aí a pessoa fala assim, nossa, como foi a festa ontem? Ah, eu tive um bom tempo. Isso acontece. Eu tive um bom tempo na festa ontem. E vai para a dublagem. E lá ninguém corrige, ninguém faz nada, aquilo vai embora. Agora, você acha que a dublagem... porque, assim, no caso, ela analisou a legendagem, inclusive ela analisou ao contrário, né? Ela analisou de português, ela analisou 18 séries brasileiras para o inglês, né? Agora, você tem a impressão que a dublagem, a tradução que vocês recebem para a dublagem é pior do que para... Quer dizer, eu não sei, porque você não é legendador, né? Você acha que é pior essa tua sensação? É que eu não assisto muita coisa dublada, entendeu? Então, não dá para saber. Você acha que é pior? A nossa área, em geral, essa área que a gente trabalha aqui, ela está sendo... recebendo muita gente que tem conhecimento básico de inglês e usa o Google Translator. Para de falar mal do Google Translator, porque o Google Translator é ótimo. Se quiser, eu te provo. Ele é ótimo, mas você não sabe se ele cabe. Eu jogo lá e jogo na coisa, será que ele vai caber? Não, sim. Isso sim. Eu preciso falar um negócio para você, é assustador. A pessoa copia e cola e manda. Não é copiou. Eu faço isso. Vou para o Google Translator, traduzo, jogo no que eu preciso. Aí depois você edita. Então, mas é o pós-editing, né? Tinha o problema da boca, porque eu escrevi já para dublagem e me dava muito trabalho. Tem gente que não está fazendo a pós-edição, não. Copiou, colou e jogou e manda o trabalho e recebe o dinheiro. Você fala, bicho, aí você está de brincadeira comigo. É muito diferente, eu quero te dizer, a legendagem de um filme que você conhece a língua do que de um outro. Eu assisto a legendagem de um filme inglês, digo que horror, né, tudo. Mas eu assisto legendagem de filme coreano, que eu não entendo nada, digo que ótimo. Então, é muito relativo. Silvia e todos aqui, todas as pessoas aqui presentes, eu não estou falando mal do Google Translator, não, eu uso ele o tempo todo. Eu quero dizer que tem gente que acredita. Sim, não, copia, cola e joga, Silvia. Carolina, não quer falar alguma coisa? Você que estudou isso, que está aqui? Não, eu ia falar sobre esse uso do Google Tradutor. Eu estava, inclusive, vendo uns vídeos sobre indicações de trabalhos online e o pessoal falando, não, entra aqui, traduz no Google Tradutor, você nem precisa saber a língua, e você envia, eles não checam. Eu fiquei, meu Deus, a qualidade desse trabalho que estão enviando, não tem. Falei para você, tem gente fazendo isso. Agora, isso é para qual mídia? Porque, assim... Esse era um para legendagem de vídeo também, só que no YouTube. Eles aceitavam, tipo, qualquer pessoa, porque eles querem só quantidade, não qualidade, aparentemente. Aí eles contratam qualquer e todo tipo de pessoa. E a remuneração, qual que é? Como que eles pagam por isso aí? Eu não fui a fundo nesse não, porque eu fiquei... R$8 a lauda, 180 palavras. Dá para se jogar pela janela. Pois é, por isso que eles usam, né, o Google Translator, né? Nem faz. E por isso também... Aí o diretor muda tudo também, não muda? Aí na hora muda tudo. Na hora, caneta em mão, aí você sai refazendo. E quem tem de inglês faz, quem não tem, vira. Ontem eu fui na festa e tive um bom tempo. Se eu posso entrar aqui, eu gostaria de ver... Não, Augusto, então você tem bastante experiência de dublador. Eu acho que seria interessante ouvir Augusto falando de suas experiências de dublador. Eu acho que pouca gente aqui tem experiência nessa área, então seria bom pensar o Augusto falar um dia sobre isso. Acho legal, John, legal. Acho que temos housekeeping também. Sim, temos um pouco, John. Eu estou meio capenga, né? Porque eu estou... Ok. Não, sim. Eu pedi para você mandar lista dos seminários. Eu achei que eu tinha te mandado no e-mail.
Não devo ter anexado, então. Mas semana que vem é a Semana da Pátria. Mas eu, acabando a reunião, eu te mando. Eu tenho. Ok, sim, e teria que pensar na Copa também. Sim. Eu mandei lista para todo mundo. Sexta-feira, 2 de dezembro, tem jogo do Brasil às 16 horas. Nesse caso, não sei se teria clima ou como seria. Que todo mundo vai estar lá com, como chamar, aquele vuvuzela. Não sei, John, muito cedo para resolver. Lá já acabou a reunião. A gente pode fazer aquecimento antes do jogo. Aquecimento antes do jogo. A gente pode falar sobre alguma coisa árabe, tradução de árabe, não sei, algum texto que lida com alguma coisa árabe. Eu tenho uma colega lá na Casa Guilherme de Almeida que fez tradução de poesia árabe, maravilhosa a aula que ela deu, porque ela pegou poesia antiga de 1920, por aí, sobre a faixa de Gaza. E eu achei que ia ser para mim, que sou judia e tudo, sionista, que ia ser ruim. Achei a aula dela maravilhosa. A gente podia convidar essa moça. Posso? Como chama? Vou achar o nome dela, espera um pouco. Bom, a gente pode ver se ela... Não, um minuto, eu tenho uma pastinha aqui com o nome dela. A gente pode fazer uma coisa cômica, sabe? Ela fala, seria engraçado, né? Porque as pessoas vão estar lá, uma coisa árabe, sei lá, acho... É muito bom. Eu sei que a poetisa chama-se Fado Atuga. Aqui. Fado Atuquan. Maria Carolina Gonçalves. Consegui copiar, gente, peraí. Maria Carolina Gonçalves, Poemas de Fado Atuquan. Você conhece, John, ela, Maria Carolina Gonçalves? Não, eu não conheço muita gente do... Talvez quem conheça a Solange, que ela esteve procurando gente para o grupo, para o curso Babel. Aliás, eu fiz o curso de aprimoramento da Casa Guilherme de Almeida e ela foi uma das alunas. Foi muito, muito boa. A aula dela, uma aula de 3 horas. Bom, gente, é isso. A gente se fala, então... gente, sigam as mídias sociais, vocês que são novos. A gente sempre faz webinars 2 vezes por mês. Normalmente tipo a segunda e a última sexta do mês. Às vezes tem um no meio, porque um não deu certo, ou o cara tem que trocar, sei lá, mas vocês vão saber. Nós vamos ter esse mês o webinar 20, alguma coisa de setembro, aquele que a gente não fez, John, que deu errado, do cara que salvou uma pessoa da cadeia, que a pessoa tinha sido condenada como se fosse matado alguém, e era creole, era haitiano, e o menino foi lá e salvou, e ele é da linguística. Aluno da USP de graduação, que aprendeu crioulo haitiano e trabalha como intérprete de comunidade, community interpreter, ajudando acho que outros haitianos também. É o Bruno, né? O Bruno da Reveleste. Ok, acho que isso é goodbye to everybody. Não tem nada semana que vem. Não, semana... Sim. Só queria dizer que a Marli vai estar moderando a mesa e vai ter uma professora convidada, como te chama? Tá. Ok, tá bom, so bye bye.